Muitas pessoas querem se aproximar do judaísmo e muitas pessoas sentem esse chamado de querer ser judeus. Como alguém se torna judeu? Quem não nasce judeu pode se tornar? É sobre isso que vamos conversar com o nosso convidado, que já recebemos em várias ocasiões. E, de fato, é um dos rabinos que teve contato com milhares. Ravi, o senhor vai me corrigir, mas muitas pessoas que não são judias e que se aproximam do judaísmo decidiram, seja pelo caminho de se tornar noáquida. Ou será possível se tornar judeu? Vamos conversar sobre isso com o rabino Ariel Groa. Bem-vindo, Ravi. Shalom, Shalom, Yaakov e a toda a audiência. Claro, não só nesses 22 anos de atividade rabínica tive muito contato com pessoas, como também temos um Mahon Giur, um centro, um instituto de ajuda, orientação, guia e ensino para pessoas que querem abraçar a fé judaica e se integrar ao povo de Israel. Para fazer isso de uma forma correta, válida e que seja possível, o rabino para o público é rabino no Templo do Pazo, que é um dos principais da Argentina, que ali está a comunidade judaica mais grande da América Latina, também o rabino que está lá há décadas, mais do que a minha vida, no tema da divulgação do lado universal da Torá, ou seja, essa conexão do judaísmo com os não-judeus. Ele é, sem dúvida, uma das maiores autoridades mundiais de língua espanhola sobre noatidas. E, Ravi, como o senhor começaria esse tema para abordá-lo, especialmente neste momento? Há tantas pessoas sedentas e que vêm, se sentem às vezes ou aproximadas por alguns tipos de pessoas ou afastadas por outros tipos de pessoas. Como o senhor lidaria com essa tensão que existe? Claro, nesta época de muita sede espiritual e busca de significado, muita gente se aproxima das instituições judaicas e dos portais de internet, buscando sua própria identidade e descobrindo, por um lado, os valores universais da Torá para a sua vida e enriquecendo sua vida, mas também vendo e aspirando a fazer parte do povo de Israel. E isso é possível, em primeiro lugar, é possível. A própria Torá, a lei do povo de Israel, regula o fato de imigrar para o povo de Israel. Imigrar para o povo de Israel, não apenas para o Estado, pois Israel é um povo. Em primeiro lugar, com normas, e como qualquer processo de imigração, a pessoa se integra, se incorpora, observando algumas normas. Isso já vem desde o pé do Sinai, quando se formou o povo de Israel, todo o povo de Israel, em uníssono, assumiu esse papel individual, como povo e como nação de Deus, com normas especiais e com algumas práticas. E a partir daí se tornou israelita, filho de Israel. E nesse momento, qualquer pessoa das nações que quiser se integrar ao povo de Israel tem permissão para fazê-lo, cumprindo as normas específicas, assim como qualquer nação. Isso está muito bem regulamentado nos códigos normativos e aceitos comunitariamente. E vamos começar a descrever passo a passo, em um guia prático, o que fazer, o que não fazer, como fazer, até culminar com o processo. Entendendo que não se trata de adotar uma fé, mas principalmente de se integrar a um povo, a uma nação. Ou seja, é uma imigração social, observando algumas normas. Não é apenas se tornar monoteísta. Claro. Por isso não se pode comparar com processos religiosos, em que basta dizer uma frase ou se submergir aqui e ali para adotar uma identidade religiosa. O judaísmo é um processo mais drástico. Como seria nesse guia prático que você vai escrever agora? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é que a pessoa comece a conhecer do que se trata o modo de vida judaico e suas normas. Dentro disso, há uma maneira específica de fazer, mas basicamente, nos primeiros meses, é descobrir o que é o judaísmo de verdade. Para equilibrar as expectativas, existe toda uma fantasia e idealização do que é o povo de Israel e suas normas. Simplesmente porque há poucos judeus em geral, em países de língua espanhola menos ainda, e os judeus praticantes estão concentrados em certas áreas, ou seja, como não há, geralmente não existe contato direto com judeus praticantes. Essa pessoa idealiza uma situação que não é real. Então, o primeiro passo é equilibrar as expectativas, ou seja, saber que o povo de Israel tem normas específicas que são cumpridas e observadas somente em um ecossistema e em um ambiente determinado. A experiência do povo de Israel sempre foi coletiva, nunca individual. Existem coletivos de grupos de comunidades judaicas que têm à sua disposição e proximidade serviços e insumos, escolas, locais de reunião, locais para preparação de comida kosher e outras coisas mais, onde nesses ambientes é possível praticar o judaísmo, mas não começa se mudando para esses lugares, e sim começa descobrindo realmente o que é a norma judaica quando falamos de judaísmo.
É um conhecimento amplo, com vários segmentos e 3.000 anos de desenvolvimento, mas não é preciso tudo isso. Sugiro algumas coisas pontuais em primeiro lugar. Entre todos os livros descritos sobre isso, sugiro um livro que tem 2 volumes e também um site. O livro se chama A Tradição Judaica, volume 1 e volume 2, Tradição Judaica, do rabino Eliezer Melamed, um especialista em temas de conversão, um dos rabinos mais experientes de Israel nesse assunto. Também está em espanhol e tem um site, este livro, que deixamos na caixa de descrição. Neste livro de 40 capítulos é descrita toda a prática judaica necessária para observar o judaísmo e praticar. Lembremos que há só uma condição para ser judeu, não mais de uma. Ou seja, ninguém vai perguntar sobre seus antecedentes familiares, se você teve algum parente judeu. Não é essa a questão. É apenas estudar e observar a lei para assumir os preceitos, sabendo do que se trata e praticando-os. Existem livros específicos para isso. Este é um manual didático agradável e abrangente. Recomendo começar por A Tradição Judaica 1 e 2. Ver o site da internet, 2, 3 ou 4 portais da internet que sejam abrangentes e sérios. Porque o conteúdo judaico na internet é muito grande e extenso, e muitos são errôneos, parciais e também falsificados. Começando com portais judaicos como latino.com e jabat.com, onde toda a prática judaica e o pensamento judaico são descritos. Depois, para tornar ainda mais prático, o site de Revenido de Natal, Menash, Judaísmo ao Vivo e o site comunitário Israel High, que também oferece experiência a quem não tem comunidade próxima, permitindo conexão e compartilhamento de ideias. Esse site, você também participa desse site no Israel High? E com esses 4 ou 5 conteúdos, eles têm material para pelo menos 6 meses a 1 ano de estudo e aprendizado. Descoberta. Sobre o que se trata a prática judaica? Junto com isso, agora vou te passar a palavra. Mais 2 elementos. Descobrir onde estão os judeus praticantes, sabendo que há poucos em países de língua espanhola. E para poder praticar o judaísmo, que é a única condição, tanto faz se a pessoa já é judia ou se é aspirante ao judaísmo, é a mesma coisa. Não pode viver em qualquer lugar, somente onde tem acessibilidade a serviços judaicos. E isso acontece em alguns lugares, não em todos. Minha sugestão é que usem o Google Maps, o mapa do Google ou qualquer mapa da internet, e façam o cruzamento de 2, 3 palavras. A palavra kosher, a dieta apropriada para judeus, mikve, banho ritual, escola judaica. E geralmente, onde esses 3 elementos estão juntos, essas 3 instituições, prédios juntos, há judeus praticantes ao redor e fora desses lugares, simplesmente não. Claro, é como Abraham, que deve deixar seu lugar de origem e deve emigrar para um novo espaço onde se possa ser monoteísta. Monoteísta, Ou como Ruth, convertida pela autonomia que sua sogra Naomi lhe disse, não insistas para que eu te deixe. Onde você for, eu irei. Onde você for, eu irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus nessa ordem. Primeiramente, a vontade de unir seu destino ao dos judeus praticantes. Depois, observa-se a lei, a identidade e a pertença ao povo judeu. Obviamente, com o monoteísmo nessa ordem. Você mencionou por alto, mas eu gostaria de replicar isso um pouco, dar mais ênfase, e não sei se você quer responder agora ou deixar para depois. Mas a questão de que realmente existem pessoas que se aproveitam do negócio, que envolve a fé das pessoas, identidade, e eu ouvi uma frase sua que sempre fica comigo, que é melhor dar a uma pessoa uma verdade que dói, mas isso cura o judeu, o monoteísmo cura, mas faz uma cura em cima de uma mentira que faz a pessoa criar uma fantasia que está lhe fazendo mal. E a questão de aparentar e de pertencimento para o judeu, a questão da equação. Muitas lágrimas já foram derramadas, em muitos casos que, bom, você conhece muito mais do que eu, mas a decepção é muito grande. Por outro lado, ele sabe que não é tão simples assim. Talvez você queira expandir um pouco mais sobre isso, a situação de como é na América Latina, mas ok, digamos, a pessoa deu esse passo, esse estudante se mudou, estudou e se alimentou da Torá e chegou à conclusão de que quer continuar dando o próximo passo, como prossegue o Rav. Primeiro, que ele confirme se realmente deseja isso.
pois pode perceber no caminho que não era como imaginava. Não basta adotar uma fé e conhecimento, é preciso mudar todo o estilo de vida. Desde o que come e com quem, até como celebra as festividades, até com quem se casa, e muitas mudanças de vida permanentes. Então, o primeiro passo é para a pessoa, para ela mesma, descobrir se realmente a declaração do que era o judaísmo tem fundamento e viabilidade ou não. É como uma pessoa que declara: quero estudar enfermagem e enfermagem é muito bom, mas é preciso ver se o que ele acredita que é a enfermagem tem a ver com a ação concreta que o enfermeiro realiza, que é uma ação diferente do que ele pensa que é. Este é o período de adaptação, de eventualmente estar disposto a se integrar em uma comunidade judaica onde estiver e, se no seu local não houver comunidade judaica, ele precisa saber que não é que ele não possa se converter nesse lugar. Não se pode praticar o judaísmo, nem judeu, nem ninguém, não é não se converter judeu. Ou seja, implica uma mudança de vida absoluta. Antes de tudo, a pessoa precisa descobrir se ela quer, se ela pode fazer isso, se ela pode fazer isso, nesse momento e em cada caso. Suas particularidades com família, com filhos ou em diferentes situações. Por isso, nesse ponto, além de descobrir os conteúdos, nem judeu, nem não é ele se converter em judeu, nem judeu de verdade para. E a pessoa pode averiguar se tem dúvidas de algum lugar, porque ninguém se converte em judeu, nem você quer dizer. Os judeus, por opção, muitas vezes, infelizmente, organizam comunidades separadas, como segregadas da comunidade judaica. E isso não tem validade. Então, para não cair nisso nem nesses assuntos, investiguem vocês mesmos as instituições judaicas. Primeiro, todos os judeus em seus países, é isso que se acredita. Segundo, existem órgãos centrais, o Ministério de Culto do país e em geral. Descubram onde os judeus estão nesses lugares. E onde estão as comunidades praticantes? A partir daí, também é importante que nesse ponto vocês possam estudar com mestres ou mestras, judeus observantes, praticantes ortodoxos, online ou presencialmente. Do seu, não é que não judeu nem para não judeus. Existem muitos rabinos que são especialistas em explicar o judaísmo, mas para não. Partem de pressupostos que o judeu clássico, praticante ou não, tem em seu contexto familiar e social, mas há quem nunca tenha isso na família. Que é didática, né? Algo muito específico, né? Que precisa ser trabalhado com pessoas não judias para explicar a elas se... Como se hace, que não se hace, que vai primeiro, que vai depois, o parâmetro... É algo que precisa ser ensinado, e essa ação docente é insubstituível. Os livros ajudam a aproximar do tema. Nem judeu, nem é que não possa ter professores ou professoras, rabinos, especialistas que saibam explicar o judaísmo, nem judeu, nem em relação a isso. Este ponto pode levar mais tempo, mas é o principal, pois é essencial para criar laços com judeus praticantes. Muitos dizem: bati na porta da sinagoga. Não é converter-se em judeu, nem, mas sim o idioma. É saber do que se trata, né? A prática dos preceitos, por exemplo, saber como rezar como judeu. Mesmo tendo uma sinagoga em frente e permissão para entrar, se a pessoa não entende a dinâmica, ninguém ajuda, pois cada um está ali por si. Não é questão de converter-se em judeu, nem do rabino. Donim, que é rezar como judeu, como o próprio nome diz, é geralmente direcionado a não-judeus. Rezar como judeu. Como funciona a prece, a sinagoga e sua dinâmica? Ele não pode se converter em aprende, dispõe, se certifica disso, detecta onde estão as comunidades judaicas, tem mestres e mestras que vão orientando-o. A partir daí, ele cria vínculos com os judeus praticantes para ser convidado. E a partir daí começa a ideia de integração comunitária que vamos descobrir agora. Mas isso pode ser viável no momento em que a pessoa decidir, pode ser viável mais adiante, é um processo que pode levar anos. O principal é fazer, é como eu venho dizendo, não é algo rápido. E se não se tornar judeu, nem os judeus, ou seja, a prática judaica vai se complicar para todos. Você terá que começar. Se realmente deseja viver como judeu,
Vá para o país onde vivem judeus praticantes. Eu ri um pouco porque ele menciona judaísmo para não judeus. Eu estou nessas redes sociais. Eu não fazia ideia dessa dinâmica tão fácil e rápido, que de fato foi assim mesmo. Como eu conheci seu nome porque eu dizia benigno, para mim era tão óbvio, benigno, e as pessoas não entendiam do que eu estava falando. E alguém, uma vez uma judia me escreveu: "Você está falando de não agidas?" Eu nem sabia ler a palavra. O que é isso? Tem um rabino na Argentina, o Reino e o Grisman, que ele e eu vamos nos converter, não converter ao judaísmo judeu, nem que ele não possa se converter. Eu ouvi você. Onde a semente cai é onde a árvore cresce. Então, se uma pessoa, digamos, começa seu processo, Bressner, então, e assim, simplesmente, então, é muito importante que a árvore comece a crescer reta e não depois tentar endireitar. É mais difícil. Então, ok, rap. E o que acontece? Pronto, convidaram essa pessoa, ela já entende mais a dinâmica. A partir daí, começa a ver o que estudaram no livro. Na prática, como se observa a lei de Kashrut. Total, em sua casa e fora de sua casa, como os outros fazem, ele vai saber, o judaísmo é uma ação coletiva, então as soluções que os judeus praticantes têm, ele vai adotar. Desde que tipo de vestimenta adotam, para onde vão nas férias, como adaptam as festividades. Com o trabalho, o praticante começa a imitar literalmente o que o povo judeu faz. A partir daí, ele passa a somar no povo judeu e precisa voltar a ser judeu praticante, transformando sua vida. Assim como os israelitas disseram, faremos e ouviremos. Porque a condição para ser judeu, ao ato legal, que agora vamos ver onde está, o ato legal do judaísmo é assumir a plenitude dos preceitos. Quem não segue como judeu praticante não pode assumir preceitos. E isso só se faz em conexão e integrando-se às instituições reais, não instituições paralelas. Se tiverem dúvidas, certamente é uma instituição paralela. E não sugiro que façam isso lá, porque depois vão começar um processo e vão perceber que não é reconhecido em nenhuma parte do mundo, e aí surgem grandes problemas. Então, é preciso fazer as coisas do jeito certo, e agora vamos ver o que se faz. Uma vez que ele passa um tempo praticando e a transformação do estilo de vida dele e da família pode ser mantida por um tempo, já haverá evidências suficientes por parte dos judeus praticantes e principalmente do reino local, onde ele já pratica o judaísmo. Nesse caso, é promovido o ato formal e ilegal de conversão ao judaísmo, que as pessoas confundem com conversão ao judaísmo. Conversão ao judaísmo. A pessoa precisa se transformar e se tornar um judeu praticante. O exame formal e a legalidade só vêm no final, não no início. Exatamente. Isso está regulamentado no Código de Leis e Oledeia, que é o Comitê de Boas-Vindas ao Povo Judeu. Assim como qualquer estado tem um Ministério do Interior ou uma agência de imigração, onde em representação e com a autoridade do próprio povo, o soberano, essa autoridade recebe o candidato à conversão e realiza os passos seguintes que vamos descrever aqui. É importante que o ato formal de conversão seja feito através do grande rabinato de Israel, autoridade máxima normativa legal em todo o mundo. Lembremos que em Israel vive metade dos judeus, ou os rabinatos. Agora vamos explicar o que é um rabinato, os corpos rabínicos aceitos pelo rabinato como válidos, que na caixa de descrição deixamos pelo menos uns 100 no mundo todo aceitos por eles. Ao falar de rabinato, referimos-nos a um corpo normativo legal de rabinos, não a uma sinagoga para rezar. Especialistas que estão há décadas fixos em um mesmo lugar, em um mesmo país, autorizados pela comunidade e tratam de questões normativas do povo judeu, casamentos, divórcios, litígios comerciais. Desses há poucos, porque também não precisamos de muitos, mas os que existem estão ativos e a condição é que precisam ser lugares reconhecidos e fixos, ou seja, que estejam ativos há décadas. E não 3 rabinos que se reúnam de forma esporádica, transitória e itinerante em um lugar. Isso não é reconhecido por ninguém, e muitos fazem isso e depois percebem a falta de reconhecimento. Então, se vocês estão no meio de um processo, ouviram assim, minha sugestão é, façam as coisas como devem ser, que é, entrem em contato através desses passos. Nesse ponto será mais fácil, pois terão apoio da comunidade, que vai acolher vocês e do rabino que estará aqui.
Agora vou parar por aqui, se quiser, no ponto, na ata formal e legal do assunto. Sim, que seria como a culminação da conversão, você diria. É o que faz com que o candidato à conversão se torne convertido. E convertido é judeu, não existe a palavra convertido, ger. Ger quer dizer aquele que vem viver conosco, cidadão, nativo ou por opção. Aqui é por opção. Claro, eu gosto muito das analogias que você faz, porque realmente mostram o formalismo, né, a legalidade do processo, que não é um grupinho de amigos espontâneos como você. Você disse que decidiram que a missão deles é converter, não sei, os judeus que foram expulsos da Espanha na antiguidade, e muitas narrativas, quando você mesmo disse isso. Uma pessoa pode ser um japonês que não tem nenhum ascendente judeu e é candidato a se converter, se cumprir as características legais e, digamos, do protocolo. Gostei dessa analogia, pois no fim, nós judeus somos um povo de legalistas e juristas. Então, além disso, A ideia é que eles se integrem, se absorvam, possam se casar conosco, possam estudar conosco, fazer parte de. Então, é imprescindível essa legalidade e a segurança de que a pessoa que está sendo entrevistada segue um judaísmo normativo, legal. Assim como se alguém quer ser atendido por um médico, ou por um advogado, ou por um arquiteto, vai exigir legalidade, nada menos do que isso. e claro, eu na verdade já ouvi casos também muito tristes que também passaram pelas etapas difíceis, pelo tempo e pelo estudo, mas acabam caindo em um desses grupos, rabínicos ou não rabínicos, não reconhecidos. E quando querem, por exemplo, vir para Israel para viver, o rabinato de Israel não reconhece. Qualquer amador que se coloque, então, não. E a decepção e a dor no coração são muito grandes, então, por isso você está muito certo em ter compartilhado essa lista com o público, para que vejam o que é um rabinato aceito, né, o que não é, e, portanto, em geral, para o público. Vou deixar também abaixo o contato do Ariel Groa para que possam se comunicar e perguntar sobre o seu caso. O Rabi tem vasta experiência no assunto, então entrem em contato com ele para entender como prosseguir, o que fazer e pedir conselhos. Claro, minha sugestão, como a ideia é se integrar socialmente, é que haja uma maioria de judeus nativos, se quiserem dizer assim, e pessoas que vão se integrando, assim como em qualquer processo de imigração, onde há nativos e alguns vão se integrando. Se a situação for o contrário, se vocês, no grupo para o qual foram convidados, veem que a maioria não são judeus nativos e percebem isso rapidamente, perguntem-se: tudo bem? A ideia é que vocês entendam que não existem duas comunidades judaicas, existe apenas uma. Não existe algo como um viveiro paralelo para que depois não haja decepções. Justamente, até existem tentativas de fazer isso, mas nada sério até o momento, então. Por isso eu digo que o primeiro passo é a pessoa descobrir se realmente quer fazer isso, porque isso inclui uma mudança e uma transformação no estilo de vida. Agora sim, ela vai poder fazer isso se realmente quiser. O ato formal, reunindo todas as evidências de judeus praticantes que já praticam e o Eh, eh, do rabino responsável pela comunidade, que novamente o rabino lidera para os judeus, quer judeus. Na América Latina, como há poucos judeus, o rabino se interessa mais pela conversão, desde que a pessoa esteja apta. Ou seja, desse ponto de vista vai ser mais fácil, porque vai ter o apoio da comunidade e do rabino responsável. Aí sim, é aberto um processo legal no rabinato de Israel ou em outros rabinatos, corpos rabínicos dos Estados Unidos ou autorizados por rabinos de Israel. Para o ato formal inclui uma entrevista para descobrir se a pessoa realmente pratica o judaísmo e quais são suas intenções reais. Não basta dizer que pretende fazer, é preciso saber se a pessoa entende o que diz. E faz isso. A declaração não basta, o importante é comprovar que faz isso. Depois o rabinato vai indicar, no caso do homem, a circuncisão. Se ele já tiver a circuncisão, um ato legal e formal chamado Atafat Dambrit, que é um procedimento cirúrgico de extração de sangue feito em um hospital após algumas semanas. A mikve é o banho ritual de homens e mulheres. Seria um casal junto, no mesmo momento é realizado o casamento e nesse momento são emitidos os documentos legais, irreversíveis. Já judeu em todos os aspectos e comunidades, será aceito como judeu em qualquer país de forma definitiva. Muitos, no mesmo dia, alunos meus no mesmo dia em que fizeram esse ato depois de um processo, literalmente atravessaram a rua em Israel, no Rabinato de Israel, que fica em Jerusalém, e foram ao Ministério do Interior para registrar seu direito de fazer aliyá, imigração e cidadania de Israel,
no mesmo dia. Ou seja, é tão judeu para dizer de uma forma que já pode ser no mesmo dia. Cidadão israelense como qualquer um, com todos os direitos civis, se quisesse. Esse é um pouco o processo. Geralmente, durante 2, 3, 4 anos, menos que isso, menos que 2 ou 3 anos, não é possível. E inclui todos esses passos, todas as pessoas que fazem esse circuito, e podem receber uma orientação específica, porque isso é geral, mas cada caso é particular. Como ocorre e é feita a integração comunitária? Esses temas podem ser tratados em sessões de orientação integral. Comigo ou outro rabino especialista, as pessoas concluem o processo, se integram e entram para a família. Sou como qualquer um. Gostei do que você mencionou sobre o fato de que justamente quem tem interesse na conversão é o rabino, porque existe. Essa é uma confusão. As pessoas acham que o judaísmo é muito resistente, mas na verdade não é assim. Eu percebo como algo muito apático, justamente. Mas nós levamos a sério a questão do que significa ser judeu, da importância de um judeu cumprir as mitzvot. Então, por isso, não devemos levar isso de forma leviana. Não é que os judeus rejeitam ou que somos, sei lá, elitistas, eu não sei, talvez seja como a frequência que aparenta algo, mas não é bem assim. Tudo isso serve para preservar a dignidade e o direito do candidato à conversão. Como o versículo nos diz, viedademente fechajar. Conhecerão a alma do convertido, que é vulnerável por ser imigrante em nova sociedade e precisa de proteção. Há 48 versículos dizendo, amem o convertido e não o aflijam após o processo ser concluído. Obviamente, tudo isso serve para mostrar a seriedade e também é bom que o público perceba a honestidade intelectual. Nas redes sociais, é possível ver o quanto as pessoas querem ser judias. Se houvesse má intenção, não precisaríamos buscar ninguém, elas viriam por conta própria. E se indicamos que esses são os passos, é porque esses realmente são os passos, de forma séria, profissional, e todo aquele que segue esses passos, é bem possível se integrar ao povo de Israel e alcançar sua identidade espiritual e pertença como deseja sua alma. Muito bom ponto. E para concluir, Raf, vocês já sabem, deixo na descrição para que entrem em contato com Ariel Groys, em todo caso, Raf. E para encerrar, porque isso é o que falamos, é para pessoas que querem se converter, mas a pergunta eu faço para você, existe um ideal em se converter? Os não-judeus também têm seu papel? Como encerraríamos essa ideia? Claro que, na verdade, o povo de Israel não incentiva as conversões, nem é proselitista, porque, de acordo com o povo de Israel, de acordo com a Torá e a sabedoria de Deus, não é necessário fazer isso para alcançar uma plenitude espiritual, para ter transcendência, para ter contato com Deus, agradar a Deus, ter parte no mundo vindouro, na época do Mashiach, ressurreição dos mortos e recompensa neste mundo. Deus promete na Torá que todo aquele que observa, estuda minuciosamente os detalhes de todo o sistema espiritual universal da Torá. O Código Moral Universal é um sistema de normas, não só 7 leis, que requer anos de estudo. Quem observa isso atentamente possui tudo que o povo judeu tem, com a mesma identidade espiritual. O que explicamos hoje é, aquele que quiser fazer isso em primeiro lugar, que saiba qual é a maneira correta de fazer, que não se deixe enganar por todo tipo de golpistas e trapaceiros, ou simplesmente por pessoas que talvez tenham boa intenção, mas não sabem como ajudar. Quem quiser fazer, que faça certo. A Torá reconhece 2 identidades espirituais, filhos de Israel com suas leis e filhos de Noé com as suas. Nenhuma tradição espiritual tem 2. Ou você é como nós ou nada, a Torá sustenta a unidade na diversidade. Não existe uma terceira identidade espiritual. O que é a religião da internet, como o judaísmo, percebo que talvez não seja como eu pensava e Noah ainda não estuda isso. Vou inventar uma religião, pego daqui, pego dali, não me comprometo com nada, faço isso que me parece. Hoje sim, hoje não. Isso não é nenhuma identidade espiritual, nenhum compromisso, não é nada, é uma invenção. Se há 2 identidades espirituais e a pessoa quer se comprometer, pode escolher entre A ou B, ou ambos. Mas não com uma coisa inventada como hoje em dia, de acordo com a moda do momento, de religião adaptável, como se fosse um jogo. Isso não é um bom jogo. Ramon, obrigado pelo tempo e ao público por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Abraço a todas as comunidades. Que o Eterno recompense vocês com prosperidade, bem-estar e espiritualidade. Continuem apoiando e compartilhando o canal.
Bênçãos a todos.